adoro a Deus, eu glorifico ao nome do Senhor nesta noite, porque eu estou dentro de uma igreja viva, em que eu ouço a voz do Espírito Santo. Eu adoro ao nome do Senhor, porque eu vejo uma alegria diferente, uma alegria espiritual. Eu adoro ao nome do Senhor, porque eu não vejo nenhuma glória humana, eu vejo a glória do Deus Altíssimo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Diga para alguém ao seu lado: vigiai. Diga assim: você não sabe a hora. Pode sentar, pode sentar. É uma noite de louvor, é uma noite da gratidão. Deus já falou através do louvor. Antes de eu dar prosseguimento a essa palavra, eu trago aqui um abraço para a pastora Yara, minha esposa, que passou um dia na presença de Deus aqui na sede. Os meus filhos Kesley, Gustavo e Tiago. E também agradeço a Deus pela vida do irmão Emanuel, as suas esposas que estão aqui trabalhando, labutando nessa igreja, fazendo a obra de Deus. Agradeço a Deus pela vida de todos os demais obreiros, irmãos que estão aqui. E eu sou um observador. Eu estava olhando combinação de cores, estava olhando pintura de fogo. Também, tudo está muito bonito, está muito bonito. Também olhei para a irmã Lélia, parabéns, nota 10. A senhora venceu, Deus abençoe também. Minha admiração pela fé, pela confiança e pelo esforço. Eu admiro. Deus abençoe a irmã Lélia. Hoje eu vejo uma nova Lélia, uma Lélia abençoada de Deus. Eu fico feliz de poder ver a irmã. Graças a Deus, Senhor. Agradeço a Deus também pela vida de todos vocês. Não poderia citar o nome de todos, mas eu agradeço a Deus por quem ora. A irmã Hébia, uma mulher de oração, do centro de oração. Eu acredito que ela é uma coluna nessa casa. Eu já fui muito novo regente dos jovens na sede. E quando eu cheguei lá, a irmã Hébia estava lá, a irmã Hébia estava lá. Regia uma época, me ajudou, foi secretário da nossa cidade. E faz bastante tempo. Faz bastante tempo, né? Deus abençoe para ela. Está aí firme na mesma dedicação, no mesmo exemplo, no mesmo modelo. Deus abençoe essa serva de Deus. E todos os demais aqui, tem tanta gente que já trabalhou comigo, que eu vou citar. Vamos para a palavra de Deus. Irmãos, eu creio que já foi o momento da alegria, de manifestar a glória de Deus. Nessa vida ela tem tudo, todos os assuntos. E eu vou fazer aqui uma comparação. Quando você está viajando de carro, e uma estrada, conhecida ou não conhecida, elas têm placas, as estradas têm placas. E em determinado momento você encontra com alguma placa de alerta, tipo: cuidado, curva perigosa, ou diminua a velocidade. Não acontece isso? Tem outro local que aparece assim, velocidade, aí eles colocam a 80, 90, 120 e não colocam mais nada. Aí você fica mais tranquilo. Queridos, tem um dia que nós chegamos na casa de Deus, e eu louvo a Deus pelo grupo dos irmãos lá da Santa Maria, na liderança hoje da Vanessa, chamava de Vanessa, porque assim que eu a chamava, quando ela ainda cantava na mocidade do meu tempo. Deus abençoe os irmãos de Santa Maria. Mas vamos voltar para pensar. Você pode correr, você pode andar. E tem culto que é assim. Agora, quando nós lemos uma palavra como essa,
É como se fosse um pai que chama o filho e fala: filho, assenta aqui, meu filho. Vamos conversar. Eu preciso dar um conselho para você. E esse texto escolhido aqui, queridos, é um texto que sinaliza para nós um alerta. Sinaliza para nós que nós devemos parar para fazer uma reflexão, para ver se está tudo bem. Primeiro, eu li aqui vigiar. A palavra vigiar, ela fala de vigilância. E é um termo militar. Diga assim: termo militar. Termo militar. Eu fui militar, soldado por pouco tempo, mas me ficaram 11 anos. Dentre esses 11 anos, 10 anos e alguns meses como sargento da aeronáutica. Mas como soldado, no primeiro ano, eu era escalado para vigiar um posto de serviço. E às vezes o posto era afastado. Eu recebi lógico, um armamento, às vezes armamentos pesados, dependendo de onde eu estivesse. Tinha local que eu tinha que levar a metralhadora AK, uma metralhadora pesada, uma arma automática. Eu tinha que ficar portando aquela arma. E eu chegava ali eu era o Senhor. Eu não podia deixar acontecer nada estranho ou diferente. E ao cair da tarde, ao anoitecer, eu tinha que ficar lá. Se eu cochilasse, eu poderia ser preso. Por que ser preso? Porque eu estava desguarnecendo, ou seja, eu estava deixando de dar a segurança necessária para o local onde eu fui colocado. Se eu saísse para um outro local, se eu passasse mal, teria que comunicar a central para enviar um outro soldado para ficar ali. E eu tinha que ficar ali na posição. E às vezes aconteciam algumas coisas diferenciadas e eu precisava tomar decisões. Exemplos, às vezes chegava, aparecia uma pessoa lá na noite, 2 horas da manhã, me recordo até hoje, que um dia eu estava no posto na central, na direção geral do Centro Técnico Aeroespacial, no prédio mais bonito que tinha lá, só eu, e 2 horas da manhã parou um carro. É lógico, eu estava no posto, tinha postos afastados no meio do mato, eu ficava lá também. Mas esse dia eu estava na direção geral. Desceu uma pessoa e veio ao meu encontro. Eu estava atento, estava em pé, e eu disse a voz que eu deveria dizer: alto lá. Gritei: alto lá, aproximadamente uns 50 metros, 2 horas da manhã. Quando eu falei alto lá, ele nem continuou. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que proteger. Eu sabia se ele vai, o que ele quer. Eu engatilhei a arma e apontei para ele. A hora que eu apontei a arma para ele, eu acho que eu não ia matá-lo. Não sei se ele fosse matá-lo. Melhor, sei lá, deixa pra lá. Mas na mesma hora ele levantou as 2 mãos e falou: calma, soldado, eu sou o major fulano e tal. Eu nunca tinha visto ele, você acha que eu vou acreditar? Falei: mão no alto, não se mexa, não se mova. Aí eu fui até a ele: não se mexe. Peguei o documento dele. Realmente ele era major. Realmente ele era. Devolvi o documento, me apresentei a ele, conferi a foto, conferi tudo, era ele mesmo. Me apresentei a ele porque eu era soldadinho, ele era major, estava lá em cima, no rosto dele. A hora que eu fiz tudo isso, ele falou: deixa eu pegar na sua mão, parabéns, você foi o melhor soldado que eu já encontrei. Foi me testar, para ver se realmente eu estava atento. Assim pode acontecer com alguém. Jesus pode chegar a qualquer momento. Jesus só não vai vir no arrebatamento da igreja. Jesus vem a cada dia para alguém. Jesus vem todo dia. Exatamente hoje ele já veio para alguém. Mas aqui na parábola das 10 virgens,
No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nós vemos aqui 3 parábolas. Uma é a parábola das 10 virgens. Outra fala de um senhor que saiu para uma terra distante, mas ele deixou ali alguns servos, e ele deu àqueles servos alguns talentos para eles trabalharem. E a outra fala de um rei que veio e reuniu todas as nações, e reuniu todas as pessoas, e fez uma separação. Separou do seu lado direito as ovelhas e do seu lado esquerdo os bodes. Interessante que na parábola das 10 virgens, a qual nós vamos comentar nesta noite, vou colocar também algumas coisas das demais parábolas. Eu prometo que até meia-noite eu paro de falar. Eu preciso falar calmamente, viu, irmãos? Me ajude aí, porque eu não posso eu preciso falar calmamente essa palavra de Deus, porque ela tem lições para nós. Interessante que cada uma tem um final, um encerramento, uma conclusão. Por exemplo, para aqueles homens que receberam talentos, uns com 2 grãos de ouro e o outro não trabalhou, aquele que não trabalhou, o Senhor, quando veio a prestar a conta, acertar as contas, falou para ele: olha, ele é um servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. É onde esse Senhor mandou esse servo inútil, ou seja, um servo que não cumpriu o que lhe foi determinado que cumprisse na carreira, na vida espiritual. Quando nós vemos lá na outra parábola que fala que o Senhor, o rei, veio e ele separou do seu lado direito, do seu lado esquerdo, um grupo de pessoas. Para as pessoas que estavam do lado direito, ele denominou: vocês são ovelhas. Para as que estavam do lado esquerdo, ele disse: vocês são bodes. Ou seja, características diferentes. Parece que ovelha parece com bode, mas ovelha é ovelha, bode é bode. Aí ele falou para as ovelhas: vinde, esse é o convite, vinde benditos do meu Pai. Primeira coisa, benditos de quem? Do Pai. Para as ovelhas. Possuir por herança o reino que eu vos tenho preparado desde antes da fundação do mundo. Aí ele fala, aí ele começa a falar o porquê. Sabe por quê? Um dia eu tive fome, vocês me deram de comer. Um dia eu tive sede, me deram de beber. Um dia eu estava nu, me vestistes. Um dia eu estava preso, aliás, estava enfermo, me visitastes. Estava preso, foste me ver. E aí, aquele grupo de ovelhas perguntou: quando que nós fizemos isso? Que eu não estou lembrado. Falou: quando a um desses pequeninos fizestes, a mim fizestes. Esse é o grupo das ovelhas. Mas a Bíblia diz que os anjos, o Pai separou do lado das ovelhas, do lado direito. Mas agora ele olha para o lado esquerdo, estavam os bodes. Interessante que ovelha e bode parece que gostam da mesma coisa, mas não é. A ovelha gosta de grama, o bode gosta de folhas. Embora pareça, a ovelha gosta de ser submissa, de ser pastoreada, dirigida. O bode não. O bode é o suficiente. Quando vem a chuva, ele foge e tenta se proteger por sua força só. O bode não gosta de se submeter à ordem. E quando ele olhou para os bodes, ele falou: apartai-vos de mim. E falou: malditos, amaldiçoou-nos para a eternidade. E falou: olha, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A diferença para as ovelhas, ele falou: benditos do meu Pai, vinde possuir por herança o reino que eu vos tenho preparado. Para os bodes, ele disse: olha, vocês não têm nada. A única coisa que eu vou dar o direito é de vocês dividir a casa eterna de vocês dentro de um fogo. E a casa nem é de vocês, a casa é do diabo. Porque ele fala: malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, para os bodes, ele diz assim: olha, você vai ter que ir lá e pedir licença para o diabo, falar: diabo, deixa eu entrar aí na sua casinha e eu quero morar com você, porque você é bode. Ou seja, apartai-vos. Apartar quer dizer, nunca mais vai ouvir de Deus, nunca mais vai ouvir a glória, nunca mais vai sentir prazer
Se você tiver que dar glória, você vai dar glória para o diabo, dentro da casa medíocre dele, que é o inferno, um lago de fogo que arde. Aqui no anterior, ele diz assim: onde há ranger de dentes, prantos e rangeres de dentes. Isso é o dia da condenação. Estou falando do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Nós vemos aqui as irmãs cantam muito bem através do louvor. Agora vamos lá para as virgens. Eram 10, digam 10. Todas eram virgens. Digam, todas virgens. Ou seja, não dá para achar quem é quem não é. Irmãos, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que esse grupo de pessoas aqui é o grupo das pessoas do arrebatamento da igreja. Esse grupo de 10 virgens é aqueles que não vão morrer antes do arrebatamento da igreja. É a igreja que vai encontrar com Jesus. É esse grupo aqui. Tudo bem. Eram 10, eram virgens e todas tinham lâmpadas. Bem, então era crente. Era crente. Eram virgens, era crente. Eram 10, era crente. Tinham lâmpadas, lamparinas, eram crentes. Outra coisa que elas tinham que era comum a todas: esperavam todas esperavam o noivo. Mas o versículo aqui, versículo de número 5, diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormiram. Adormeceram. Ou seja, todas dormiram, tanto as prudentes como as loucas. Todas dormiram. Então, aí nós vamos ver que tudo em comum: virgens, esperavam o noivo, tinham lâmpadas e todas dormiram. Agora, de repente ouviu-se uma voz: aí veio o noivo, aí veio o esposo. E que hora era? Meia-noite, ninguém esperava. Isso quer dizer alguma coisa, ensina alguma coisa, que no dia do arrebatamento da igreja, até os próprios que estão preparados serão surpreendidos. Todos nós esperamos que Jesus venha, mas você não é capaz de imaginar que pode ser que eu não acabe essa pregação. Você não é capaz de pensar que pode ser que esse culto não venha acabar. Você espera que Jesus venha, mas sempre espera que Jesus venha, mas nem quando vem. Mas não é capaz de pensar que você pode nunca mais chegar na sua casa terrestre, mas na casa celeste daqui a pouco. Então isso dá-me a entender que todos vão ser surpreendidos na hora que Jesus vive. Agora eu vejo a qualidade dessas denominadas loucas. Bem, quando elas viram que o noivo vinha, elas constataram que não tinha azeite. Que coisa triste é viver sem azeite. A Bíblia diz em Eclesiastes que em todo tempo sejam alvos os seus. Mais uma vez, em todo tempo sejam alvos os seus. E nunca, diga nunca, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Mas que tempo é esse, pastor? É hoje, é amanhã, é de madrugada, é no trabalho, é em casa, é no escuro, é na praça, é na esquina. Não pode faltar óleo sobre a vossa cabeça. O óleo significa um remédio, uma proteção contra o mal. O óleo significa a presença do Espírito Santo. O óleo significa saúde mental contra a enfermidade, que o diabo vem, as forças do inimigo. Nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. Faltou azeite, faltou óleo. E agora? O noivo chegou. Outra coisa que eu aprendo: elas olhavam para quem tinha azeite, olhavam para quem tinha graça, olhavam para quem tinha unção, olhavam para quem orava, olhavam para quem era do círculo de oração, olhavam para quem estudava a Bíblia e falavam: isso ocorre, dá um pouquinho. Isso denota que existem crentes na igreja, e eles são crentes tipo parasitas. E é isso, pastor. O que é crente parasitas?
eles estão andando na igreja, eles vivem na igreja, eles cantam na igreja, eles adoram a Deus na igreja, eles vêm no culto na igreja, mas eles não têm comunhão com Deus. Eles estão aqui debaixo da mão de alguém que o sustenta. Quando ele falta, ele para, alguém vai lá e visita ele e fala: meu filho, para com isso, vamos para a igreja. Daqui a pouco ele fica triste de novo, alguém vai lá: meu filho, para com isso, vem para a igreja. E ele é sustentado pela mão dos outros. Enquanto as prudentes são diferentes, as prudentes é aquela que busca na fonte, busca na presença do Altíssimo, busca diretamente do Espírito Santo, busca também diretamente de Deus, da palavra de Deus. Ela vive se alimentando, vivendo, se posicionando por tudo que é que diz Deus. A questão é: que tipo de virgem você é? Que tipo de virgem você é? Você é aquele tipo que depende do pastor? Se o pastor não vir na igreja, você não vem também? Bom, o pastor não vai, hoje é culto de oração. E o pior, é o ponto mais importante que é o culto de oração, o ensino da palavra de Deus. Hoje eu estou aqui trazendo o ensino da palavra de Deus. Enquanto orando para que eu pudesse ensinar, falar na palavra de Deus, mas o que está acontecendo aqui na palavra de Deus? Irmãos, a perda do azeite é algo essencial para a salvação, ou para a perda da salvação. A perda do azeite significa a perda do temor de Deus. Eu cresci em uma igreja em que tinha um cuidado muito especial com algumas coisas que são até importantes, que são os denominados costumes. Os denominados costumes e hábitos bons. As irmãs têm que usar roupa um pouquinho longa, assim. Preservavam muita coisa. A igreja mudou com o tempo. E hoje, para você ensinar alguma coisa boa, para proteger, é difícil, você vai contra a força. Eu cresci numa igreja de um tempo que não tinha o Instagram, o Facebook, não tinha. E para que serve o Instagram? Muito bom. Por que serve o Facebook? O WhatsApp? Como chama? O que eu ouvi falar aqui? WhatsApp, vocês estão perdendo. Não tinha. Olha para mim. Jesus, quando ele voltar, o ano quando ele voltar, ele vai falar: vem cá, meu filho, vamos entrar aqui no Instagram. É verdade. Vem aqui, vamos entrar no Facebook, no seu. Vem aqui, vamos entrar aqui, vamos aqui no WhatsApp. Como que é? Vem aqui, rolando. Está vendo como não entendo nada disso? Olha para mim. Aí ele vai falar: olha, sabe por que não tinha lamparina? Sabe por que faltou óleo? Porque você ficou por dia pelo menos 1 hora aqui, meu filho. E a Bíblia sua, sabe onde estava? Ah, não sei. Estava lá escondido. Você trocou a minha palavra pela tecnologia do mundo. Você ficou 2 horas aqui, ó, e você não teve 1 minuto para mim. Você ficou 4 horas no dia, por dia. E agora como que você fala para mim que não tinha tempo? Não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo para buscar na fonte o óleo da unção, da graça do poderoso, mas tinha tempo para olhar coisas fúteis da vida. Em que você ganhou com isso? Aonde que você foi edificada? Aonde você foi renovada? Ou seja, você já viu alguém abrir o Facebook e começar a falar em língua estranha? Agora, eu já vi muita gente abrir o Facebook e ficar revoltada e falar um monte de bobagem e vai. É ou não é? Eu não vim para condenar o Facebook, mas eu vim aqui pegar a palavra de Deus. A questão da perda, ela começou desde a inauguração da igreja. Quando Paulo, ainda João, dirigia a igreja, ele
diz a Bíblia que ele teve uma visão e chegou o anjo da igreja. Chegou Jesus para falar com o anjo da igreja. E entrou nas igrejas de Éfeso, de Esmirna. E cada igreja começava a perder. A primeira igreja perdeu. Perdeu o primeiro amor. Ninguém tinha mais amor a ninguém. É o que eu li aqui. Estive nu, não me vestistes. Estive enfermo, não me visitastes. Aí Jesus falou: eu tenho contra ti que perdestes o primeiro amor. Nós estamos vivendo em época de perda. Tudo aquilo que nós queremos ganhar não é o que Deus quer que nós venhamos a ganhar. E nesta noite, a palavra que Deus me deu é uma palavra dizendo assim: ei, alerta, vigia. Quando Jesus estava ali para ser crucificado, Pedro estava ali e passaram uma noite, Jesus ali agonizando ali, e os discípulos dormindo. E Jesus ia lá, Pedro, Tiago, João, que eram os 3 amigos que estavam mais próximos: acorda, meu filho, vamos orar. Aí teve uma hora que Jesus falou: ei, vigiai e orai. O espírito pode até estar pronto, mas a carne está fraca. Pastor, eu não entendi esse negócio de espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Se agora acontecer alguma coisa aqui, precisar sair correndo, tem muita gente que vai ter motivação para sair correndo e fugir. Um espírito de motivação muito forte. Se eu falar: irmãos, como eu ia falar aqui, vamos derrubar essa parede, tem muita gente com motivação. Não tem? Mas se eu falar: irmãos, vamos passar uma noite de joelho, eu vou falar de coisa do espírito. Com a carne eu quebro essa parede toda. Com a carne eu saio correndo. Aí sabe o que aconteceu? Não vigiaram, não oraram. Estou aqui já parafraseando. Pedro, Tiago, João, Jesus lá. Jesus falou: Pedro, Tiago, João, chega de orar, não precisa mais orar, não. Chega, passa. É chegada a minha hora. Aí veio lá os 16 soldados com um comandante, um subpelotão. Aí Jesus chega, vem um camaradinha lá e dá um beijo em Jesus. Tem coisas que a gente não entende na Bíblia, né? E Jesus dá uma olhadinha para ele e fala: amigo. Não era Judas que deu um beijo em Jesus, entregando ele para o soldado? Amigo. Amigo de quem, irmão original? Amigo da onça. Jesus não quis dizer de quem, mas falou amigo. Jesus nunca foi mal educado. A quem vieste? Amigo do onça, amigo, um traidor. Quando eu era criança eu via um hino, não sei se é aí. Não vou cantar não, coisa no final não. Até Judas tem hino, que foi lá na Bahia que ela cantou: Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados, foi traído por Judas, aquele cabra safado. A irmã ainda falou: vamos cantar, irmãos? Cabra safado. Cabra safado. E Jesus chega: amigo, a que vieste? Olha a postura de Jesus. Aí eles falaram: nós queremos Jesus. Eles estavam armados, estavam com um capacete, estavam preparados para a guerra, precisavam de 16. Aí Jesus olhou para eles, falou: ei, sou eu sou. Capacete caiu para um lado, arma caiu para outro, arma caiu para outro, desmontaram no chão. Soldados, aí eles levantaram, pegaram o que estava minha arma, pegou a arma, pegou o capacete, pôs na cabeça, arrumou a roupa, prendeu o cinto novamente e entrou. Aí Jesus olha para ele: a quem que vocês buscais? A Jesus. Sou eu. Caiu de novo. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, gente, não é força humana, não é arma, não. Isso eu tenho poder sobre tudo, porque eu passei na presença do Pai, passei a noite de joelho, eu não tenho medo de nada disso, não. Eu tenho poder, eu sou o poderoso. Esse eu sou está aqui nesta noite. Estou pregando essa palavra com muito temor, porque é uma palavra que alerta.
Essa palavra corta para lá e corta para cá. Será que eu estou preparado se Jesus voltar agora? Todas dormiram. E a voz veio meia-noite. Aí veio o noivo. 5 levantaram. 5. Mas tinha 5 que não tinham óleo, não tinham som. Eu estava na presença de Deus. A carne é fraca. Aconteceu a mesma coisa lá quando estava falando do soldado Pedro. Sem unção, sem graça, sabe o que faz? Vai pela força mesmo. Eu falei, vamos quebrar para vamos, opa, mesmo. Vai pela força mesmo. Vocês vão prender Jesus? Vai nada, ó. Pegou a espada. Diga assim, ainda bem que todo Pedro é ruim de pontaria. Está vendo só? O Pedro quis matar ele, porque ele era ruim de pontaria, ele pegou a espada e desceu para ficar no meio. Irmãos, ali era para ter 4 cruzes. Porque Jesus estava se entregando. Era para ter a cruz de Jesus, a cruz dos 2 malfeitores e a cruz do Pedro. Ainda bem que ele era ruim de pontaria. E Jesus foi lá, ele arrancou a orelha do soldado, não imagino como deve ser. Diz até que Jesus limpou a orelha, não sei se precisava disso. Mas Jesus pegou a orelha lá do soldado e colocou. Mas Jesus já tinha avisado, é chegada a minha hora, o Filho do Homem será entregue. Estava preparado. Irmãos, para tudo tem hora. E vai chegar o dia, vai chegar a hora, vai chegar o momento, o minuto, o segundo que a trombeta soará. E a Bíblia diz que nós que estamos vivos seremos transformados, capítulo 15, versículo 51 de Coríntios, seremos transformados. E os que morreram, aliás, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão. Primeiro a ressurreição, e depois todos transformados juntamente. Aí diz, e juntamente subiremos ao encontro do Pai. Aquele que estava olhando no espelho e sentindo fraco por causa da idade, sentindo talvez tenha alguém sentindo dor aqui, dor da coluna, dor. Você vai receber um corpo novinho, zerinho, que vai viver milhões e milhões de anos, nunca vai ficar velho. Aleluia! Aquele que olhou no espelho e viu que estava precisando de uma tecnologiazinha para o cabelo ficar preto, outro para o cabelo ficar loiro, lá no céu não vai precisar nada disso. Jesus vai fazer você do jeito que você sonha ser. É um outro corpo, um corpo glorificado. Não vai passar paredes, eu vou entrar aqui e vou sair lá do outro lado do Japão. E ainda vou dar uma glória a Deus. Não me pergunte como, é corpo glorificado. Não dá para explicar o que significa isso. Uma coisa eu sei, é igualzinho o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas na parábola que eu falei lá atrás, das ovelhas e dos bodes, o problema é que existe bode. Os bodes são as ovelhas, esse tipo de virgens imprudentes. Pastor, mas é possível o bode virar ovelha? Enquanto Jesus não vir, na casa de Deus é possível o bode virar ovelha. O bode tem que entrar pela porta das ovelhas e virar ovelhas, se submeter à voz de Deus. E Judas está dizendo, edificando-vos a vós mesmos, amados. Que casa espiritual você está construindo para você? Uma casa preparada para quando Jesus vir, você subir? Nessa noite a questão é, quando será que Jesus estará voltando? Será que é hoje ou amanhã? No capítulo, num dos capítulos aqui, 24 de Mateus, diz assim, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que veio o dilúvio. Assim também será no dia do arrebatamento. Dá uma olhadinha para o lado e diga para o irmão e para a irmã, Jesus vem daqui por esse minuto.
Fala, olha, só falta 1 minuto e 50 segundos. 1 minuto e 40 segundos. Fica ligado, diga. A trombeta vai tocar agora. Irmão, se Deus desse essa oportunidade, ia muita gente botar o joelho e começar a pedir perdão e se converter. Mas não vai ter oportunidade. Não vai ter. A pergunta é: você está entendendo essa palavra? Diga assim, então, vigia. Irmãos, eu já tive momentos na vida que eu não tive o tempo de orar. Mas só pela vigilância eu consegui passar do outro lado. Não quero dizer que a oração tem que ser colocada de lado. Mas a vigilância é algo que você tem que estar todo momento, toda hora. E o tema aqui é vigiar e pois. Fala para alguém que está do seu lado: por que você falou de vigiar? Acorda! Fala mais forte: acorda! Jesus está voltando. Dá para o maior irmão, Reginaldo. Isso. A história de Cristo, eu fico a pensar.
certo no seu coração. A igreja pode dizer amém? Amém. Eu só vou falar aqui mais uma palavra. Aleluia. Tomando por base, mudando de assunto, eu sei que a palavra fica no coração de vocês. Irmão, não abre mão da sua salvação. Irmão, não abre mão da sua salvação por coisas simples. Meninos, não é pecado ter Facebook, não. Mas é pecado não vigiar. É pecado não orar. É pecado não depender de Deus. É pecado não santificar a sua vida. É pecado não desviar dos caminhos maus. É pecado você abrir mão da santificação. É pecado você abrir mão do tutor. Deixa eu falar você para os jovens antes de morrer. É pecado você amar mais, tipo um piercing, talvez uma, como chama o pessoal faz de figura? Tatuagem. É pecado. Isso tira o Filho de Deus do céu e manda lá para o inferno. Faz a ovelha virar bode. Diga assim: eu não serei bode. Eu não serei bode. Pois a pessoa bode é diferente da ovelha, porque o bode tem uma barbona feia assim, tem um chifrão. A ovelha não tem nada disso. A ovelha tem que ser a ovelha mais bonitinha. Não é verdade, meninas? Deixa isso para lá. É pecado, olha. É pecado ficar. E olha que vocês têm o maior desejo, maior vontade de ficar com aquele menino bonito. Para o menino também é pecado ficar. É para os meninos também, não fica olhando para as mãos. Cabelinho. Vigia, meu filho. É melhor ficar com Jesus. Está cheio de menino com 13, 14 anos querendo namorar, 15 anos. Meu filho, você nem saiu da fralda ainda. Você já está trabalhando, já tem condição de sustentar a família? Então, menina, vai estudar, faça um curso superior, entre numa boa empresa, compre o seu carro, depois chega naqueles lá que não estão nem aí para nada, fala: olha, agora eu escolho quem eu quero. Né? Você é casado? É casado? Mas tem cara de menino. Deus abençoe. Você canta bonito, gostei. Mas é para Jesus, não é para você não. Queridos, para concluir, tomando por base que vocês quase copiaram as cores da igreja sede até na pintura. É ou não é? Esse gosto é meu. Tem alguém roubando meu gosto. Deus abençoe. Não vou encerrar sem falar. Vigia. Diga para alguém que está do seu lado: vigia. Jesus está voltando.